Eu não preciso entregar ao vivo, pode mandar por e-mail, tá? Pode mandar arquivo, se quiser. Foi uma dúvida sobre representações redutivas. Você tem, por exemplo, tensores assimétricos que têm 6 componentes livres. no espaço de corte. E aí eles pertencem a que representação? Pois é, vamos tirar. Porque a matriz que transforma eles é o mesmo número do espaço de corte, só que aplicado Só que são duas matrizes. nas matrizes, né? Então você vai ter que reduzir só uma só. Vamos ver como Vai é que é. pensar no espaço de dimensão 6 em uma matriz só. Isso, uma matriz 6 por 6. Agora um vetor. Um vetor de 6 Eu teria a mesma informação que um tensor assimétrico. Então, pode ser isso. Então, tem uma outra maneira também que é a matriz atuando de uma forma distinta. Eu observo que se você pegar um tensor, quando a gente pega um vetor no espaço de corte, ele atua assim. A linha I, lambda, I, anil. Isso aqui caracteriza a representação do espaço de corte. Se você pegar um tensor de campo 2, seja simétrico ou antissimétrico, não importa. Elinho I, ele vai ser lambda, I, capa, lambda, I, lambda, E, capa, lambda. Então, você pode escrever essa equação assim. Lambda, I, capa. E, capa, só trocar de lugar. E, capa, lambda. Para fazer o produto matricial, ó, linha, coluna, esse cara aqui deveria ser linha. Então, para ele ser linha, você transpõe essa matriz aqui. Você bota lambda transposto, lambda linha. E aí você faz o produto matricial direitinho. Então, essa transformação você pode escrever assim, ó, P'. Você vê, isso aqui é uma matriz 2x2 no espaço, a matriz 4x4 no espaço de impostos. Você pode escrever isso como simples. A matriz do grupo de Lorentz, a matriz que você quer transformar, e aqui a matriz. Então, essa lei de transformação em si, ela transforma exatamente uma matriz de 4. Não importa se ela é simétrica ou antissimétrica, tá? A lei de transformação é. A única coisa que vai dar a irredutibilidade é que, se essa matriz aqui for simétrica, essa também é simétrica. Se essa for antissimétrica, a transformada continua simétrica. Então, você tira o transposto dessa relação. Termina transposto, lambda transposto, retransposto, lambda transposto. Então, se a matriz transformada for simétrica, retransposto é igual a T. Então, ó, T' transposto é igual a T'. Então, Matrizes simétricas são uma representação redutiva? são. Mas você não pode quebrar ela numa parte. Depois você tira a parte de traço nulo, é isso que a gente vai ver agora. Aí você, a antissimétrica, ela também vai, se essa matriz aqui for antissimétrica, então isso aqui é menos feio. Isso aqui dá menos feio. Então, matrizes simétricas permanecem simétricas por transformação de Lorentz. Matrizes antissimétricas permanecem antissimétricas. Então, a separação simétrica e antissimétrica é uma separação invariante de Lorentz. Então, por isso a representação é irredutível. A matriz simétrica não se mistura com a matriz antissimétrica. Agora, se você tiver uma matriz simétrica, nós sabemos que a gente pode tirar o traço, né, da matriz simétrica, e o traço de uma matriz simétrica, ele é um invariante. Vamos tirar o traço dessa relação. O traço de P'. Lembrando que o que é o traço? O traço de P'. O que é o traço de uma matriz? O traço de uma matriz, na verdade, é você contrair ela com a métrica e tirar o traço. O que é o traço de uma matriz do espaço de Minkowski? Não é somar os elementos da diagonal. O traço de uma matriz do espaço de Minkowski é, na verdade, o traço da métrica dessa matriz. Por exemplo, pegar uma matriz M', o traço dela é M', ou seja, é eta mini, M'. Quando eu tiro o traço no espaço de Minkowski,
T0 em cima, T0 embaixo, mais T1 em cima, T1 embaixo, mais T2 em cima, T2 embaixo, mais T3 em cima, T3 embaixo. Isso é o traço dos traços unitórios. Então, para eu tirar o traço dessa matriz, então multiplica pela meta. Então, eu vou ter eta, T', vai ser eta, lambda, T, lambda transposto. Agora, tira o traço dessa relação. Então, o traço de eta I vai ser o traço disso aqui. Mas o traço satisfaz a propriedade cíclica. Então, eu posso colocar esse eta para cá. E nada muda do traço. E aí eu posso colocar esse lambda para cá. E nada muda do traço. Agora, pelas transformações de Lorentz, lambda transposto eta lambda é igual a eta. Então, o traço. E o traço, então, é traço de T-eta, que é a mesma coisa que o traço de eta T. Então, o traço de eta T é um invariante de Lorentz. Eta T', traço de eta T' igual a traço de eta T. Então, o traço do espaço unitório é um invariante de Lorentz. Então, se o traço é um invariante de Lorentz, isso significa que aqui dentro da matriz simétrica tem uma representação redutiva, que é o traço. Então, a gente faz a mesmíssima coisa. A gente pega a matriz simétrica, escreve ela como sendo uma matriz simétrica de traço nulo, mais 1/4 da métrica vezes o traço da matriz. Então, agora está garantido. A matriz simétrica de traço nulo é uma representação irredutível e o traço é outra representação irredutível. A gente resolve tudo. Então, o que é realmente uma representação irredutível é uma matriz simétrica de traço nulo. E se uma matriz simétrica tiver traço nulo, a transformação de Lorentz dela permanece simétrica e permanece no traço nulo. Você não gera o traço pela transformação de Lorentz. Então, isso é uma representação irredutível, ela não muda essa característica. Mas vamos tirar ela daqui a pouco todo mundo. Bom, então, deixa eu representar, deixa eu guardar isso aqui para nós, que isso aqui vai ser útil. Então, nós trabalhamos a representação. Então, na representação escalar, vou guardar aqui o resultado, então, da representação zero mesmo. Então, a representação meio zero. Então, essa representação aqui, nós colocamos nessa representação o vetor, o objeto e alfa. Alfa 1, 2. Essa representação aqui, ela é caracterizada então por esses geradores. Sigma 0i é igual a i sigma sobre 2, as matrizes de Paulo sobre 2, posso botar sigma i sobre 2, por sigma ij, epsilon i j sigma k sobre 2. Então esses são os geradores do grupo de Lorentz nessa representação. Características mais que a gente falou, então a representação aqui, a dimensão dela é 2. Então nós sabemos que esse objeto, do ponto de vista do SO3, que é o grupo de rotação não relativista, subgrupo de rotações do espaço euclidiano tridimensional, ela está na representação I igual a meio, ou seja, ela tem spin meio. O ponto de vista do spin meio é segundo é só 3. Então, essa representação ela deve estar apta a descrever um objeto que tem spin meio. Já tem spin meio, pode ser o neutrino, como pode ser o elétron. Então, vamos ver o que ela é melhor para descrever depois. Ela está mais adaptada para descrever o elétron, por exemplo, descrever o neutrino, descrever o antineutrino. Ela vai descrever algum objeto que tem spin meio. Vamos ver depois o que ela é mais habilitada a descrever. Outra coisa, como ela está no espaço das matrizes de Paulo, as componentes de alfa no princípio são complexas. Né? Então, esse alfa aqui é complexo. Então, as componentes de alfa são componentes complexas.
estou no espaço de matrizes complexas. Bom, então essa é a representação Bayesiana. Vamos pegar agora a representação que seria o oposto dela, a representação zero meio. Vamos pegar escalar no setor I e no setor de capa um meio. Vamos pegar a representação agora zero meio. Menos que ela, também vai escrever este meio. A dimensão dela também é 2. Mas para distinguir dessa representação, Oi? O meio Aham. artificial, É possível, posso depois construir uma grande posso fazer isso depois quando for falar do campo de vários. Então tá legal. Ela tem dimensão 2. Mas essa representação aqui, sendo diferente da outra, eu não vou usar o mesmo, um outro espaço. Então, eu vou usar um outro objeto. Vamos dizer que nessa representação, eu coloco objetos de si e também vão ter dois índices. Vai ter um índice com dois valores de si, duas componentes. Mas para distinguir, eu vou botar alfa, porque alfa eu vou querer que seja o índice associado a essa representação. Vamos colocar um alfa. A gente pode, na literatura, a gente usa colocar um alfa ponto. Só para distinguir. Quando colocar o alfa ponto, significa que é o alfa ponto que toma valores 1 e 2, né? Alfa ponto pode valer 1 e 2. Eu poderia botar a letra A, eu poderia botar uma outra, mas a notação usual é a notação alfa ponto, esse índice aqui. Alfa ponto pode tomar valores 1 e 2. Esse alfa ponto é só para contrapor ao alfa. Alfa significa um objeto que está nessa representação. E alfa ponto, um objeto que está nessa representação. Mas é a mesma coisa, é um objeto que tem dois índices. Então, esse tem um índice, tem duas componentes, perdão. Ele vai ser Si1, Si2. E aí também, a transformação de Lorentz dele, se é uma transformação de Lorentz desse objeto, ele vai para um objeto Si' alfa ponto. Que vai ser uma matriz, não é mais a matriz S, vai ser uma matriz T, alfa ponto, beta ponto, atuando em V. Beta ponto. De TX. Então eu estou omitindo o T', X' e o TX daqui. Mas então eu tenho essa relação matricial. Ou seja, eu tenho que descobrir uma matriz 2 por 2 que vai fazer a transformação de Lorentz em cima do Si. Claro, essa matriz 2 por 2 não tem dúvida. Ela vai ter a mesma estrutura que a matriz do grupo de Lorentz. Exponencial de I sobre 2, ômega capa lambda, sigma capa lambda. O meu problema, como sempre, é descobrir quem são os geradores sigma. Se eu souber quem é sigma 0i, quem é sigma e j, nessa representação, eu tiro qualquer transformação de Lorentz para esse objeto. Então, vamos seguir o mesmo procedimento que a gente seguiu da outra vez. A gente tem que o NI. Essa notação Não, essa notação é daqui da outra, cara. Vamos ver. Certamente um ano. Essa notação eu acho que é J. Vanderbilt. É a notação devida a esse o setor vector seguinte também. não direta. Isso na subsimetria a gente mantém essa notação. Então, agora confere aí para mim, por favor. O NI é menos I sobre 2, menos I sobre 2, JI, precisa mais I, KI, e o NI, acho que eu vou botar o JI, né? Igual a menos I sobre 2, NI, mais I, né? O KI, I sobre 2, isso? NI, menos I, isso?
É isso. Começa essa. Então, nessa representação, o número I está associado ao J e o número J está associado ao K. Então, nessa representação, o I é zero. Então, significa que no espaço J, as minhas matrizes são nulas. J é igual a zero. E significa, no espaço K, que é o segundo índice, é meio. Então, quando eu estou falando da representação meio, eu estou falando da representação dos geradores, que são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, isso aqui é sigma I sobre 2. Então, nessa representação, eu posso tirar quem é J, posso tirar quem é N e quem é N. Portanto, eu vou tirar o sigma. Né? Então, nessa representação do grupo de Lorentz, nós temos que NI é menos INI. E sei que se o NI é menos INI, eu tiro direto KI. Então, KI, ó, isso aqui é menos INI. Então vai dar um fator 2 que vai cancelar. Vai ter menos I com I dá 1. Então o KI vai ser o próprio NI. De novo, o NI é sigma I sobre 2. Igual que está lá. O NI, isso aqui é o NI epsilon, né? Esse aqui é o NI. O NI é epsilon I J. Isso é o NI. Que é o sigma J, sigma e J, é epsilon I JK NK. Então, eu sei que o meu sigma e J é epsilon JK, sigma K sobre 1. Então, isso aqui imediatamente me dá o meu sigma. Então, os geradores das rotações nessa representação são iguais na outra. Epsilon I JK sigma K sobre 2, que é o NK. E agora, o N0. A única diferença está no sigma 0I, porque o NI é sigma 0I. Então, o sigma 0I são os geradores dos bustos, eles são NI, mas o NI é menos I NI. Então, é menos sigma I sobre 2. A diferença está aqui, ó. Esse menos para esse mais. É o que distingue as duas representações. O gerador dos bustos. O gerador dos bustos nessa representação é esse. E o gerador do busto nessa representação é esse. Do ponto de vista das rotações, as duas representações têm os mesmos geradores. Então, do ponto de vista das rotações espaciais, os geradores não são distintos, não são distinguidos. Então, essas duas representações, do ponto de vista das rotações espaciais, o que vai distingui-las vai ser o boost. O boost é que vai saber se eu estou na representação meio zero ou na representação zero. Mas aí fazer o cálculo mesmo. Pegar um boost, é só fazer o cálculo com o gerador. É exatamente igual ao outro e fazer uma rotação exatamente a mesma coisa. Tem um caso, agora uma discussão que a gente vai fazer aqui que pode ser interessante, que é a seguinte. O conceito, né? O conceito de representação complexa e conjugada. Vamos fazer a seguinte coisa. Deixa eu guardar esses resultados aqui, só para a gente colocar. Deixa eu colocar aqui no mesmo quadro. Vamos fazer o seguinte. Só para. Isso vai ser importante depois. Então, vamos pegar. Então, nós temos a representação 0,5, não é? Que é a representação onde nós colocamos esses objetos aqui. Também objetos escritores tridimensionais. Só que com aquelas escolhas com aqueles geradores do grupo de Lorentz. Sigma, geradores dos bustos, sigma 0I, menos I, sigma I sobre 2. E os geradores das rotações, sigma I, J. Igual a epsilon.
Certo? Também aqui os objetos são complexos. Deixa eu só chamar a atenção para vocês no slide agora. É o seguinte, uma coisa, praticamente a notação, tem muito que entender, é uma questão de notação. Vamos tentar dar uma representação covariante, porque aqui a gente está sempre distinguindo o boost da rotação. O boost da rotação. Vamos tentar dar uma rotação compacta para esses dois geradores. Para isso é conveniente a gente introduzir o seguinte conjunto de matrizes. Vamos introduzir essas matrizes assim. Sigma Mi, vamos produzir esse objeto, o índice contravariante 0, 1, 2, 3, é uma definição, tal que a matriz sigma 0 seja a matriz de identidade. E as componentes espaciais, que são as matrizes sigma, são as próprias matrizes de cálculo. Sigma x, sigma y, sigma z. Então, sigma 1 em cima é o sigma x, sigma 2 em cima aí, sigma 3 em cima é o sigma z. Vamos introduzir uma notação. E vamos introduzir essa notação aqui, sigma barrado mi, um outro conjunto de matrizes, sigma barrado mi. Barrado não quer dizer nada, é só para distinguir, dizer matrizes tal mi, é só para ficar sigma e sigma barrado. Essas matrizes aqui vão ser definidas tal aqui. Sigma barrado zero também tem a identidade dos conjuntos. Porém, o sigma barrado i vai ser menos as matrizes de cálculo. Vou colocar isso. Tá? Uma notação. Então, sigma barrado 1 é menos sigma x. Sigma barrado 2 em cima é menos sigma y. Sigma barrado 3 em cima é menos sigma z. Só uma definição. Estou introduzindo dois conjuntos, né? Vai ser oportuno isso. Vamos observar essa propriedade aqui. Se eu pegar sigma mi multiplicar por sigma barrado mi, somar com sigma mi, sigma barrado mi. Estou mantendo sigma e sigma barrado na mesma ordem, só estou trocando mi, estou simetrizando mi. Sigma mi, sigma barrado mi, mais sigma mi, sigma barrado, estou pegando esse produto simetrizado. Sigma está sempre na frente do sigma barrado. Isso é importante porque são matrizes e não podem combinar. Então vamos ver, se eu pegar aqui, ó, 0 e 0. Se eu pegar mi igual a 0, mi igual a 0. Se eu pegar mi igual a 0, mi igual a 0, dá identidade mais identidade. Dá duas vezes a identidade. Se eu pegar mi igual a 0, mi igual a i, igual a matriz espacial. Então eu vou ter sigma 0, sigma barrado i, mais sigma i, sigma barrado 0. Certo? Sigma 0 é a identidade. Sigma barrado i é menos a matriz de Paulo de sigma i. Sigma i é mais a matriz de Paulo de sigma. Sigma barrado 0 é a identidade. Então se cancela.
Então, se o Mi e o Mi forem zero, isso dá 2. Se o Mi for temporal e o Mi espacial, isso dá 0. Agora, se o Mi for espacial e o Mi também for espacial, mas forem diferentes, então eu teria sigma Mi, sigma barrado J, mais sigma J, sigma barrado I. Colocando em termos de matrizes de Pauli, isso aqui dá o que para nós? Isso aqui dá a matriz de Pauli, normal matriz de Pauli, componente I, sigma X, sigma Y, sigma Z. Isso aqui dá a matriz de Pauli menos a matriz de Pauli componente J. Isso aqui dá a matriz de Pauli componente é o X, Y, seria esse que dá menos. Daí o sigma barrado. Então isso aqui está dando menos o anticomutador de duas matrizes de Pauli. O anticomutador de duas matrizes de Pauli, nós sabemos, é menos 2 delta J. Essa é a identidade. Então, esse objeto aqui, agora quem é menos 2, quem é delta J no sinal menos? Isso aqui está dando exatamente. Então, lembrando a nossa métrica, isso aqui é justamente 2 delta J. E a métrica delta J é menos o delta de prova. Então, essa relação aqui ela pode ser covariantizada, ela pode ser escrita assim, ó, 2 vezes a métrica do espaço de Minkowski vezes a matriz de identidade de 2 por 2. Então, essas matrizes sigma e sigma amarrado, elas satisfazem exatamente essa relação. Ela não é o anticomutador delas, porque eu não estou trocando sigma com sigma amarrado. Eu estou simetrizando aqui. Estou pegando sigma com sigma amarrado, mais sigma com sigma amarrado. E se eu pegar o contrário também, a relação é a mesma. Sigma amarrado, mi. Sigma mi. Sigma amarrado, mi. Sigma mi, botando sempre o sigma amarrado na frente. Isso também vai dar 2 vezes delta de mi, vezes a matriz de identidade. Certo? Então, vamos guardar essas relações aí para a gente observar. Vamos lá? Vamos ver o seguinte. Agora essas duas relações aí. Vamos observar o seguinte. Se eu pegar sigma 0 i, ó, sigma 0 i está dando uma única matriz de Pauli. Então é o seguinte, então essa matriz sigma 0 i, vou colocar aqui, isso aqui está dando para nós i sigma i, tá, se eu colocar isso aqui, i sigma i sobre vamos pensar nisso. Isso aqui é uma matriz. Nós estamos lembrados que isso aqui é simétrico em zero. Sigma 0 é menos sigma 0. Vamos pensar o seguinte: vamos pegar o comutador, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar o comutador, o sigma mi. Vamos pegar essa relação. Nós tínhamos pegado a parte simétrica. Vamos ver o seguinte: olha isso aqui. Vamos pegar essa combinação sigma mi, sigma barrado i, menos sigma mi, sigma barrado i. Nós tínhamos visto a parte simétrica. Sigma mi, sigma barrado i, mais sigma mi, sigma barrado i. Tínhamos feito. Vamos ver agora com o sinal menos. O que é esse comutador? Tipo, essa simetrização. Tá, vamos pegar a mesma coisa. Vamos pegar o índice. Claro, se os dois forem zero, vai dar zero. Porque isso aqui é assim. Sigma 0, sigma barrado 0, menos sigma 0, sigma barrado 0 dá 0. É antissimétrico de mi. Então, mi não pode ser igual a mi. Vamos pegar mi temporal e mi espacial. Então, isso vai dar
sigma zero, sigma barrado I, menos sigma I, sigma barrado Z. Sigma zero é identidade. Sigma barrado I em cima é menos a matriz de Pauli. Isso aqui é menos a matriz de Pauli componente I. Sigma I em cima menos a matriz de Pauli componente I. Sigma barrado zero é identidade. Então, essa combinação, para μ igual a zero, μ igual a I, ela está dando menos 2 vezes a matriz de Pauli sigma I. Colocando isso aqui. Então, se μ for zero, começa a aparecer. Se o μ for zero, e o μ for I, essa combinação está me dando menos a matriz de Pauli componente menos se o I for I, vamos pegar agora os dois espaciais. Se o I for I e o I for J. Então, vamos fazer esse cálculo para você verificar. Sigma I, sigma barrado J, menos sigma J, sigma barrado. Então, sigma I é a matriz de Pauli componente I. Sigma barrado J é menos, né, a matriz de Pauli componente J. Depois, sigma J é menos a matriz de Pauli sigma J. Porém, sigma barrado I ganha um sinal menos, então vai ficar mais a matriz de Pauli componente. Então, essa relação aqui, posso tirar esse sinal menos para fazer intenso, ele vai estar dando isso aqui. Ele está dando justamente o comutador de duas matrizes de Pauli. Tá? Sigma I, sigma J, menos sigma J, sigma I, tem o sinal menos na frente, menos 2, epsilon I, J. Tá? Sigma J. Esse é o computador de duas matrizes de Pauli, né? Sigma I, sigma J, dá 2 vezes I, né? 2I. Menos 2I, epsilon JK, sigma K. Então, esse computador aqui está dando menos 2, só parece menos 2I, epsilon I JK, sigma K. Então, pode começando a ver, ó, basicamente, esse objeto aqui está ligado com aquele, esse objeto aqui, esse cara aqui, os dois estão diferentes no sinal menos. Então, aqui, ó, aquele cara lá está me dando menos sigma I, quando aqui é sigma I. E esse cara aqui está me dando sigma sobre 2, na verdade é um sigma sobre 2, né? Então, a gente poderia talvez fazer a seguinte coisa. Vamos pegar esse. Então, esse objeto que está aqui, para eu reproduzir aquilo lá, eu precisaria multiplicar essa relação aqui, não tem I, lá tem o I. E essa relação aqui tem o I. E aqui não tem I. Então a gente vai poder acertar essa relação. E aqui eu tenho o fator 2, né? E aqui eu tenho o fator 2 em relação ao sigma sobre 2, e aqui eu tenho o sigma sobre 2. Então, vamos ver se a gente consegue traduzir esse resultado naquele resultado, acertando só as constantes que estão aqui. Esse objeto aqui, se eu pegar esse objeto aqui, o sigma, do μ igual a 0 para o μ igual a I, para eu obter aquele objeto lá, eu teria que estar multiplicando essa relação por menos I, que daria menos I, multiplicaria com aquele menos sigma, daria o I. E
teria que estar dividindo essa relação aqui por 2. Então, se eu pegasse isso aí, né? Menos I sobre 2, sigma mi, sigma barrado, esse objeto aqui estaria dando para nós aquele resultado lá. Estaria dando para nós I sigma sobre I sobre 2, sigma I. Então, se eu pegar essa grandeza aqui, escrito daquele modo. Se eu pegar, agora, se eu pegar essa mesma grandeza aqui, né, escrita nos índices I e J, então no fundo eu vou multiplicar essa relação aqui, eu estaria multiplicando essa relação pelo sigma, 2 vai cancelar aquele 2, perfeito, menos I dá 1, então estaria usando um fator menos 1, estaria usando um fator sigma, estaria usando um fator menos 1 e um fator 2 também. Então, tem que remediar essa situação. Então, vamos pensar aqui assim, se nós pegarmos essa relação, então, eu queria ver se eu quero colocar aquela relação, né, sobre essa forma única, quer dizer, unificar aquelas duas relações sobre essa forma. Então, a gente tem que acertar. O problema é que nós estamos obtendo ali um fator sigma sobre 2. Aqui, quer dizer, basicamente a gente obtém o computador das matrizes sigma, né? Mas sigma com sigma dá 2 e sigma. O fator 2 é 2 e sigma. Tá certo. Então, se nós posso mexer no fator 2, quando acertar o fator para um fator para outro, eu deveria automaticamente acertar. Sigma 0, sigma como coisa que está dando aquele fator. Sigma sobre 2 está certo. Aquele menos I sobre 2, eu resolvo o primeiro problema. Para I igual a 0, I igual a I, eu produzo I sigma sobre 2. Mas se eu não tivesse I sobre 2, o probleminha é o seguinte. Pessoal, só me errei aqui, peraí. Quando eu fiz mi igual a 0, mi igual a i. E sigma 0 é a identidade. Sigma barrado i é menos a matriz de Pauli sobre o outro. Depois, sigma 0, sigma barrado i menos sigma i. A sigma i é a matriz de Pauli sobre 2. Sigma barrado. Então aqui dá um fator 2. Menos 2 sigma. Menos 2, eu esqueci. Esse é o primeiro ponto. E depois, aqui, nós temos esse carinha aqui, fica sigma i, esse carinha fica menos sigma j. Aqui eu tenho menos. Esse cara aqui é o próprio, mas esse cara aqui é o próprio sinal. Esse aqui fica mais. Tá certo. Vai dar um sinal menos mesmo, e aí o comutador de sigma i com sigma j, que é 2i, epsilon, i j, sigma k. Então, esse carinha é menos 2i, epsilon, i j, sigma k. Então, para o fator agora, está acertado. Esse cara aqui vem com sinal menos, tá? E esse cara aqui também vem com sinal menos. Então, se nós quisermos acertar no primeiro termo, né, eu preciso produzir, então eu estou produzindo menos 2 sigma.
gostaria de produzir um sigma sobre 2. Então eu deveria ter como fator 4. Eu deveria produzir aqui 4. Aí o 4, aquele 2 ali, produz o meio, né? E aí, para eu produzir esse menos 2 aí, eu quero produzir o meio lá. Então, eu acho que isso é menos 5. Então, se nós colocarmos esse fator aqui, esse menos I sobre 4 vezes isso, fica I sobre 2 vezes isso. Tá? Se eu colocar menos I sobre 4 aqui, vai ficar menos I dá menos 1. Tá? Então, eu vou ter um fator e o 2 cancela, né? 2 cancela, 2, 1 quarto, fica um sigma sobre 2. Então, a gente fica perdendo esse sinal. Então, discrepância, né? Então, deixa eu ver se é isso aqui. Então, eu teria sigma mi para eu reproduzir esse cara aqui. 2 sigmas, 1 quarto. Nessa ordem aqui, Se fosse um I sobre 4 para você entender. talvez, deixa eu botar aqui, perdão, vou botar aqui. Se eu colocar I sobre 4, se nós colocarmos I sobre 4, esse cara aqui dá menos I sobre 2. É esse cara aqui. Se eu colocar I sobre 4, esse cara aqui, o I menos I dá 1, porque produz isso. Então, isso aqui, essa expressão aqui, perfeito, essa expressão aqui, I sobre 4, ela engloba essas duas aqui. Se eu pegar aquele objeto lá, I sobre 4, com aquela combinação, vai me dar o sigma 0i e o sigma ij. Então, vamos dizer o seguinte, então, esses dois geradores aqui, eu consigo incorporar uma notação única. Deixa eu apagar isso aqui. Eu consigo dizer que esses dois geradores aqui, ó, isso aqui, essas duas expressões, elas podem ser unificadas nessa única expressão. Sigma mi, se quiser posso botar em cima, tá? Sigma mi igual a I sobre 4. Sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. Isso mesmo. Talvez, ou a gente também tem que ver o seguinte, deixa eu apagar essa função ainda, deixa eu apagar essa função para ter uma outra observaçãozinha, que é a seguinte, observe que esses geradores aqui, ó, só para colocar, quando eu escrever aquilo lá em cima, I sobre 4, sigma mi, sigma barrado mi, tudo em cima, escrevendo essa notação aqui, pegando essa expressão aqui, com esses dois índices em cima, ela, na verdade, isso aqui está me dando sigma, vamos pegar essa expressão aqui, eu deveria esse objeto aqui, só para acertar o sinal, eu acho que tinha um colorido isso aqui, sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. Vamos ver só isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar mi igual a 0, mi igual a i, como nós tínhamos feito. Então isso aqui, ó, I sobre 4, sigma 0, sigma barrado i, menos sigma i, sigma barrado 0. Lembre-se que esses i são todos em cima. Então isso aqui está dando para nós I sobre 4, identidade. Sigma barrado i é menos a matriz de cálculo. Esse cara aqui também dá identidade, esse cara aqui também dá menos a matriz de cálculo. Menos I sobre 4 e a matriz de cálculo. Então esse objeto aqui está dando menos I sobre 2, sigma I. Isso aqui, se nós olharmos agora, esse objeto aqui, ó, sigma 0 I embaixo, isso aqui, ó, levanta esse índice aqui. Vamos usar isso aqui. Se eu pegar e levantar o índice temporal,
nada me acontece. Mas se eu levantar o índice espacial, esse cara fica com sinal menos. Então, o sigma 0 i em cima, que é menos o sigma 0 i embaixo, é igual a I sigma, isso é fundamental sobre 2. Então, esse objeto que está dando aqui, que é isso aqui, ó, menos I sigma I sobre 2, isso aqui está me dando justamente o sigma 0 I. Ele é o objeto lá, a representação meio zero. O sigma 0 I em cima, esse objeto, ele é menos I sigma I sobre 2. Então, esse objeto que eu estou fazendo assim, está me dando esse objeto aqui, igual a isso. Se eu pegar agora os dois índices espaciais, então, deixa eu colocar isso aqui. Então, esse objeto aqui, é esse carinha aqui, ele está me dando sigma 0 i em cima, igual a menos I sobre 2 matriz de pau. Menos I sobre 2 matriz de pau em sigma, que é, na verdade, menos sigma 0 i embaixo. Esse objeto aqui. Vamos pegar, pegando tudo isso. Vamos pegar ele agora, os dois índices espaciais. Os dois índices espaciais. Oi? Mas o sigma 0 i embaixo não é justamente menos I sigma I sobre 2? O sigma 0 i embaixo. Sigma 0 i em cima sigma 0 i em cima, esse que nós obtivemos aqui é isso aqui. Mas o sigma 0 i em cima é menos o sigma 0 i embaixo. Eu estou independente, não estou olhando para aquilo, não. Estou fazendo isso aqui. Então vamos comparar, isso eu quero fazer. Tá? Estou pegando esse objeto aqui. Estou pegando o sigma 0 i em cima. E vamos pegar agora o sigma em J em cima. Então, o sigma em J, eu quero calcular isso aqui. Estou pegando essa expressão aqui. I sobre 4 vezes isso. Calculando a parte de cima, vamos calcular os dois índices espaciais em cima. I sobre 4. Sigma I em cima. É o sigma. Sigma barrado J em cima. É menos o sigma de pau. Menos o sigma J. Depois o menos I sobre 4. Aí, o sigma J em cima. E o sigma barrado I em cima, né? Menos o sigma de pau. Eu ganho o sinal mais aqui. E aí eu fiz isso, eu mantenho. Eu tirei esse sobre 4, boto o sinal mais aqui, boto esse menos aqui. Então, estamos calculando o sigma de J em cima. É menos I sobre 4. Sigma I, sigma J, o comutador é 2 vezes I, epsilon I J. Sigma pau e pau. O I com menos I dá 1. O 2 vai dar caminho. Então, fica esse objeto aqui. Então, esse sigma em J em cima, que é a mesma coisa que o sigma em J embaixo, ele está dando assim. Então, esse objeto aqui, o sigma 0 I em cima, é isso aqui. E esse objeto aqui é esse aqui. Então, esse aqui tanto faz. Eu posso subir, quando eu subo os dois índices espaciais, nada acontece. Então, nós estamos obtendo esse conjunto, essa expressão aqui, ela é a covariantização desses dois resultados aqui. Sigma 0 I em cima, igual a menos I sigma I sobre 2, e sigma I J em cima, igual a F J K sigma K sobre 2. Então, esses geradores, então, só na representação meio zero, então, essa estrutura aqui, nosso resultado está sendo essa estrutura aqui, I sobre 4. Então, eu posso dizer o seguinte, vamos colocar desse modo. Os geradores sigma, a representação meio zero, vamos colocar assim. É indicado que eu estou pegando os geradores do grupo de Lorentz na representação meio zero. E os índices mini, eles são I sobre 4, sigma mi,
sigma barrado I menos sigma menos I. Essa expressão aqui, ela está apta a representar exatamente representar isso aqui. Então vamos colocar dessa forma. O gerador da representação meio zero, gerador da representação meio zero, mini pode ser condensado numa expressão única, que é essa, que vai reproduzir aqueles dois geradores. Então, vamos juntar. Eu vou botar esse resultado aqui. Já sabemos que são essas matrizes aqui, vamos guardar esse resultado. Então, sigma, se nós pensarmos agora nos geradores do grupo de Lorentz, na representação meio zero. Geradores mini e sigma, então nós estamos dizendo que esse objeto aqui pode ser guardado sobre essa expressão. I sobre 4, sigma I, sigma barrado I, menos sigma I, sigma barrado I. E vamos pegar agora essa outra regra, vamos continuar isso aqui. Vamos pegar agora essa expressão. Vamos pegar dentro. Né? Então, essa expressão aqui, só para repetir, essa expressão aqui é a forma unificada de representar essas duas expressões. Vamos pegar agora a mesma expressão, mas trocando I e barra, trocando a ordem. Vamos pegar essa expressão então. I sobre 4, vou tentar escrever esse objeto agora. I sobre 4, sigma barrado I, sigma I, menos sigma barrado I, sigma I. A primeira expressão é Mi, é o sigma na frente do sigma barrado, trocando o I. A segunda expressão é o sigma barrado na frente do sigma, trocando também o I. Vamos desenvolver essa expressão. Então, vamos pegar então, esse objeto aqui. I em cima, então vou pegar I sobre 4, sigma, então vamos fazer outra coisa aqui também. Esse sigma 0 I embaixo é menos o sigma 0 I em cima. Então, isso aqui ganha um sinal menos, e aí esse menos aqui não aparece. Esses dois aqui não tem problema, eles vão subir, os dois ganham um sinal menos, não tem problema. Então, se eu colocar na forma superior, sigma 0 I dessa representação é o I sobre 2, ao passo desse aqui menos. Então, só para a gente comparar aqui. Então, vou colocar aqui sigma barrado 0, que é a identidade, sigma I, que é menos a matriz de Pauli, sigma I. Aqui meu menos sigma barrado I. Então, menos sigma barrado I. Que é sigma barrado 0. Esse aqui é o sigma I. Sigma, vou pegar 0 I. Sigma barrado 0, identidade. Sigma I é o próprio matriz de Pauli, sigma I. Sigma barrado 0 I é menos a matriz de Pauli, a mais. Mais a matriz de Pauli. Sigma 0 é a identidade. Então, esse objeto aqui está dando para nós I sobre 2 sigma. Então, esse I sobre 2 sigma está com cara de ser justamente o sigma 0 I em cima. Esse objeto aqui, se eu pegar o 0 em cima, o I em cima, está me dando I sobre 2 sigma. Se eu pegar agora os dois objetos espaciais em cima, então eu vou ter nessa expressão, estaria pegando isso, ó, sigma e J. Por essa expressão, vamos ver, I sobre 4. Sigma barrado I em cima, sigma I. Sigma barrado J em cima é o próprio sigma J. Menos I sobre 4. Sigma barrado I em cima. É
mais sigma I. Sigma J em cima, sigma J. Então, de novo, se eu colocar esse menos aqui, eu boto esse menos aqui. Então, isso aqui está me dando menos isso aqui, claro. Dois epsilon, 2i, epsilon, e o JH, sigma K. Então, I com menos I dá 1 quadro também, tá? Que é exatamente igual. Então, a gente pode dizer isso aqui, que essa matriz aqui, se eu quiser representar, então, geradores na representação 0,5, eu boto I em cima, eu mantenho o mesmo sinal, só troco o I e barra, ou sigma no sigma barra. Então, nós podemos dizer que na representação meio zero, os geradores do grupo de Lorentz são aqueles objetos, e na representação 0,5, os geradores do grupo de Lorentz são esses objetos aqui. Mantendo, a única coisa que muda é a ordem do sigma com sigma barra, tá bom? Tá, então, essas duas expressões aqui se fundem na primeira, tá? E essas duas expressões aqui se fundem na segunda. Então, eu tenho um fato, isso aqui vai ser tudo crucial, só para tentar dizer para vocês, porque o fato de ser I sobre 4, o fato de ser I não menos I, então isso aqui vai ser muito importante depois quando a gente for construir a equação de Dirac. Por enquanto, sei que são coisas completamente algébricas, né? Mas quem está me dando tudo é o grupo de Lorentz. Estou fazendo tudo para representar essas chamadas representações meio zero e zero meio do grupo de Lorentz. Então, só nesse momento eu só fiz essa observação para poder mostrar que essas duas expressões covariantes se fundem numa só expressão covariante, e essas duas expressões, porque a vantagem do espaço de Minkowski é colocar tudo numa expressão única. Se eu separo sigma 0i do sigma j, eu estou quebrando a covariância, né? Eu estou vendo esse setor separado desse. Ao passo que essa expressão, ela me dá uma expressão única, no espaço de Minkowski. Eu só mexo com mi, para valores particulares de mi, eu caio no caso. Então, essas expressões são expressões mais convenientes do ponto de vista da covariância. Eu estou escrevendo expressões que são realmente covariantes de Lorentz, certo? Fica uma notação unificada. Beleza. Então, vamos fazer só essa observação e vou fazer mais uma observaçãozinha, que é a seguinte. Vamos pegar, então, esse objeto aqui, vamos eleger essa representação aqui. Então, para nós, essa representação aqui, se eu guardei isso de cabeça, então é só para primeiro, né? I sobre 4, I sobre 4 é sigma, sigma barra, sigma barra, sigma barra. Vamos lá. Então, vamos trabalhar a representação meio zero. Vamos fazer a seguinte operação sobre ela. Pegar essa representação aqui. Então, nessa representação aqui, nós estamos colocando esses objetos aqui, chamados estridores de alfa. Então, transformação de Lorentz que linha alfa igual a exponencial de I sobre 2 ômega kappa lambda sigma kappa lambda. Então, claro, se eu quiser fazer uma transformação de Lorentz, é só substituir. Então, agora nós já sabemos quem é esse sigma kappa lambda na representação meio zero. Isso aqui é I sobre 4 sigma kappa sigma barrado lambda menos sigma lambda sigma barrado kappa. Então, se eu quiser fazer uma transformação de Lorentz qualquer nessa representação, eu já sei o que fazer. É só pegar, colocar essa na em geral, se quiser, né? É isso aqui, pequenininha, tá? Exponencial. Então, vamos ter esse dá menos 1, vai ficar menos 1 oitavo do ômega kappa lambda. É isso. Aqui vamos pegar sigma kappa, sigma barrado lambda, sigma lambda, sigma barrado kappa,
Observe o seguinte, esse objeto aqui é de ser, então, pega só o segundo termo, ó. Ômega, capa lambda, sigma barrado K. Sinal menos ômega capa lambda, sigma barrado. Só o segundo termo. E aí troca lambda com K. No lugar de capa, bota lambda, no lugar de lambda, bota K. Mas agora, ômega lambda capa menos ômega capa lambda. Então, depois que eu substituo ali, esse segundo termo, aquele sinal menos, ele fica, quer dizer, menos aquilo vezes ômega é a mesma coisa que ômega vezes o primeiro termo. Então, esse termo aqui, quando contraído com isso, me dá esse. Então, eu posso escrever essa expressão também assim, ó, exponencial menos 1/4 ômega capa lambda sigma capa. Sigma barrado lambda. Posso escrever esse gerador é isso aqui. Mas quando contraio com esse, multiplico isso por isso, devido a essa antissimetria, eu posso fazer essa mudança de índices, e aí esses dois termos, na verdade, se somam com só. Posso escrever dessa forma também, certo? Só um mistério. Então, se eu quiser fazer uma transformação de Lorentz agora, para mim fica bem melhor, porque é uma expressção completamente covariante. Eu já sei, dada aqui a transformação de Lorentz, se for um boost, 0i, ok, 0i e 0 e 0. Então, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, é só colocar nessa expressão, sabendo quem é o ômega, eu sei quem são os índices, boto as matrizes correspondentes e faço essa exponencial agora. Acabou o problema? Tá? Feito de uma forma. Porém, vamos fazer assim, vamos fazer a mesma coisa para outra transformação. Então, deixa eu só escrever isso aqui a gente já falou, eu vou apagar isso aqui agora, que você já está utilizado. Então, vou apagar isso aqui. Vamos colocar isso aqui nessa expressão. Vou colocar aquele resultado aqui com a xícara. Então, se eu estiver trabalhando, na representação, então, meio zero, a representação meio zero, a minha transformação é essa. O meu espinor dessa representação, ele se transforma em exponencial, menos 1/4. É a transformação de Lorentz em cima dele. Menos 1/4. O ômega lambda, sigma capa, sigma barrado lambda, atuando em beleza. Vamos pegar agora no outro caso, a representação 0,5. Representação 0,5. Então vamos ter oxilinha. Então vamos fazer a mesma coisa. Só que nessa representação 0,5. Vamos só mudar isso aqui. Vamos pintar aqui para oxi alfa ponto. Então a relação é essa aqui. Oxilinha igual a isso aqui. Isso aqui é universal. Agora a diferença é que na representação 0,5, o gerador é sigma barrado capa, sigma lambda, menos sigma barrado lambda, sigma. Qual a diferença é essa? Então aqui fica sigma barrado capa, sigma lambda, menos sigma barrado lambda. É o sigma barrado na frente. E aí eu faço a mesma coisa no segundo termo. Como é capa lambda, como é menos ômega capa lambda, sigma barrado lambda, sigma capa. Troco lambda com capa. Capa vira lambda e lambda vira capa. Lambda vira capa, capa vira lambda. Mas agora o ômega é simétrico. Então isso aqui é capa lambda. Fica mais. Então, o segundo termo se junta com o primeiro. Então vai ficar 2 vezes, então vai dar fator menos 1/4, só há uma diferença nessa e essa. Então, na representação
meio, zero, perdão, 0, meio. A transformação do exterior é essa, exponencial de menos 1 quarto. A lambda, sigma barra kappa, sigma lambda, x. Certo? Só isso. Nós arranjamos uma expressão única para tudo isso. Então, é fácil agora a gente ter uma forma mais prática de tirar as transformações de lógica em cima de cada categoria de representação. Meio, zero, zero, meio. Todo mundo dá mão nessas coisas. Vamos só agora fazer um outro exercício em cima disso. Você pode funcionar aqui? Foi? Argentina. Depois eu posso já começar a escrever também. Vamos esperar um pouquinho mais só, porque eu queria introduzir a noção da equação de Weyl, para poder passar pela grande geral. Então vamos observar agora a seguinte coisa. Vamos pegar a primeira relação, vamos pegar a representação meio zero. Vamos pegar essa relação. Sigma exponencial de menos 1 quarto de ômega kappa lambda sigma kappa sigma barra lambda. Nós vamos seguir dessa expressão. Vamos tirar o conjugado complexo dessa equação. Não é o conjugado hermitiano. O conjugado hermitiano ele pressupõe uma troca. Já vamos tirar o conjugado complexo. Vamos tirar o estar dela. Então, vamos tirar o conjugado complexo dessa equação. Que linha está exponencial. Isso aqui não tem nenhum problema. Os parâmetros são todos reais, então significa ômega. Só que eu vou tirar o conjugado complexo dessa matriz. Conjugado complexo dessa matriz. E aqui está. Tirei o conjugado complexo. Porque essa relação é só a gente pensar. Isso aí é uma matriz. Então, essa matriz está expandida a todas as horas, eu vou tirar um conjugado complexo. Se eu estivesse tirando um conjugado hermitiano, aí vocês têm que prestar atenção que seria o seguinte: essa exponencial aqui, ela é a identidade mais ômega, sigma, sigma barrado, mais ômega, ômega, sigma barrado, sigma. Se eu tirasse o conjugado hermitiano disso, o conjugado hermitiano pressupõe uma troca de ordem. Seria mais ômega, sigma barrado, sigma, mais ômega, ômega, que aí é sigma barrado, sigma. Então, se eu tirasse o conjugado hermitiano, sigma barrado ia passar para frente do sigma. Outra coisa, eu estou fazendo isso, estou tirando o conjugado complexo. Tá? Então, o conjugado complexo de uma operação é tirar o conjugado complexo de cada termo mesmo. Cada matriz lá, reduçãozinha de elementos é matriz de conjugados complexos. Então, é só tirar o conjugado complexo. Beleza. Vamos fazer a seguinte observação. Vamos colocar aqui, fazer a seguinte observação. Vamos pegar, melhor fazer isso. Vamos pegar um boost. Se nós pegarmos um boost, vamos pegar só um caso de um boost. Se nós pegarmos um boost, nós vamos ter aqui, então isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser I. Quando eu pegar um boost, o parâmetro vai ter sempre tempo, espaço, tempo, espaço. Então, a matriz que vai aparecer aqui em cima vai ser sigma 0, está? Sigma barrado e está. Vou colocar assim. Ver se eu posso colocar de uma forma, eu posso fazer isso de uma forma, deixa eu ver se eu posso fazer de uma forma mais geral. É melhor fazer logo para você. Deixa eu introduzir primeiro o conceito de teoria de grupo e depois eu volto para esse caso particular. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos deixar isso como está. Vamos fazer aqui um parênteses. Fazer um parênteses. Quando eu tenho uma transformação de grupo, vamos pensar assim. Suponhamos que eu tenho um grupo. Uma transformação no vetor V', uma transformação então, exponencial de I, parâmetros, geradores. Isso aqui é a transformação. Então, um vetor se transformando sobre uma certa representação do grupo. Exponencial e geradores, parâmetros geradores. Vou tomar um conjugado complexo dessa relação. Vamos pensar o seguinte: esses geradores aqui são objetos hermitianos. Como nós estamos fazendo aqui. Se nós observarmos, só para lembrar isso aqui para vocês. Aqueles nossos geradores que nós tínhamos apegado, né?
os geradores sigma, 0 i, né? Eles eram do tipo menos, não é isso? Menos i, sigma, né? E o sigma j era, pegar os nossos geradores já desse modo, nós escrevemos i sobre 4, i sobre 4. Então isso aqui é sigma i, nós vamos pegar essa expressão aqui, né? Sigma i, sigma barrado i. Se nós tirarmos, então, essas matrizes sigma são sempre as matrizes de Pauli. Então isso aqui é identidade, matriz de Pauli está aqui dentro, identidade, matriz de Pauli aqui dentro. As matrizes de Pauli são todas hermitianas. Então, se eu tirar o conjugado hermitiano dessa matriz, isso aqui vai dar para mim, ó, menos i sobre 4. Então, o conjugado hermitiano agora, o conjugado completo, conjugado hermitiano. Então, eu troco a ordem. Fica sigma barrado mi dagger. Sigma mi dagger. Menos sigma barrado mi dagger. Sigma mi dagger. Vamos colocar desse modo. Então, se eu agora lembrar que o que está aqui dentro é a identidade que é hermitiana e as matrizes de Pauli são hermitianas. Então, as matrizes sigma e sigma barrado, elas são hermitianas. Então, isso aqui é hermitiano, isso aqui é hermitiano, isso aqui é hermitiano, isso aqui é hermitiano. Então, aí eu posso trocar essa ordem aqui, tá bom? Vou fazer multiplico por menos 1, então aqui fica mais e aqui fica menos. Então, o que nós estamos observando? Se eu tirar o conjugado hermitiano, esse gerador aqui, quem é? Esse objeto aqui é o gerador sigma mini na representação meio zero. Certo? Esse objeto isso aqui é o sigma mini na representação meio zero. O que eu fiz? Eu tirei o hermitiano conjugado ali. E o que eu obtive? Eu obtive o mesmo gerador, só com os barrados na frente. Eu obtive o gerador sigma mini na representação zero. Você vê a relação que tem? Então, aquela relação, os geradores na representação meio zero, eles adquirem aquela forma compacta. I sobre 4, sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. Nós temos feito isso aqui agora. E aí, quando eu tirar o conjugado hermitiano, o sinal do i troca, né? Então nós vamos tirar o conjugado hermitiano